Olá, hoje aqui no programa Nossa Saúde vamos falar sobre pés e tornozelos. São partes importantes do nosso corpo que merecem muito cuidado e atenção. Você vai saber um pouquinho sobre problemas como artrose, joanete, entorses, o que provoca essas patologias e quais os tratamentos. E veja ainda a importância de um fisioterapeuta na recuperação de lesões. Fique com a gente. Nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Mário Kuhn Adames, ortopedista e traumatologista, especialista em pés e tornozelos. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite e vamos tentar tirar algumas dúvidas para a população. Vamos começar explicando então o que é a artrose, né, que atinge aí muita gente, inclusive afetando a qualidade de vida das pessoas. Como é que essa doença se manifesta, doutor? Bom, a artrose basicamente é o desgaste da articulação. Toda articulação ela tem uma superfície articular que é cartilagem e essa cartilagem vai degenerando, vai virando uma superfície óssea e isso é o que causa dor no paciente. Isso independente da articulação que seja, o tornozelo, o joelho, o quadril, o ombro. Isso geralmente tem de origem, pode ser traumática, uma fratura que não teve uma redução perfeita, ou pelo próprio desgaste do uso dessa articulação, ou por doenças sistêmicas como artrite reumatoide ou outras patologias sistêmicas que podem, por exemplo, afetam o organismo como um todo. Pode. E aí a pessoa, de repente, começou a sentir dores, por exemplo, no tornozelo, né? Quando que ela deve procurar um médico? Porque nem toda dor na articulação é uma artrose. Né? Em que momento que assim, eu tenho que acender o sinal de alerta e ela deve então procurar o médico? Toda vez que você tem toda vez que você tem uma dor que te causa alguma limitação funcional ou alguma restrição de movimento ou de atividade, você deve procurar um ortopedista para tirar alguma dúvida de se existe alguma patologia ou não. Ou se você começa a ter diminuição do teu, a gente chama de arco de movimento, que é a amplitude que você tem de movimento numa articulação, é um outro fator. Ou se você tem alguma alteração da configuração do teu pé, ou seja, se o pé tem um formato com um desenho de um arco que a gente tem no meio do pé, e isso começa a desabar ou ele começa a ficar mais elevado, também é um fator que ele tem que levar a uma consulta médica com um ortopedista. A artrose ela atinge mais pessoas de que idade ou não tem um público-alvo? Assim? Geralmente são pessoas, a gente pode ter duas faixas etárias. Geralmente a faixa etária mais jovem, pacientes em torno de 30, 40, 45 anos, são pacientes que têm jogadores de futebol que tiveram algum trauma, uma fratura de tornozelo ou uma fratura que afetou a articulação do tornozelo, ou de quadril ou joelho, por exemplo, que vão ter o desgaste pela abertura dessa articulação ou pelo erro de movimento. E numa faixa mais avançada, que seria em torno de 60, 70 anos, 80 anos, que é aquela senhora, né, que teve alguma alteração hormonal e que vai ter o desgaste da articulação por sobreuso, né? Ou por muito tempo de uso, ou por sobrepeso. São as duas faixas etárias que mais acontecem. Chega a perder totalmente o movimento ali no tornozelo? Teoricamente sim, porque quando você tem a artrose, ele vai começando a criar como se fosse os famosos bicos de papagaio que todo mundo fala da coluna. Sim. A gente pode ter bicos de papagaio Sério? Também no tornozelo. Olha só, nunca tinha ouvido. Esses osteófitos, que é o termo que a gente usa, que são os bicos, eles vão bloqueando o movimento. E aí quando você tem artrose, ela vai deformando a articulação e aí você vai perdendo o escorregar de uma superfície sobre a outra e isso bloqueia a articulação. Quais são os tratamentos para a artrose? O tratamento para artrose aí difere da articulação. Por exemplo, hoje as articulações grandes, que a gente chama que é o joelho, o quadril, as próteses dessas articulações já estão bem evoluídas, elas são a primeira escolha. No tornozelo, a gente tem ainda a escolha de fazer, acho que chama-se artrodese, que é posicionar o pé
numa posição que seja plantígrada, que seja funcional e deixar sem o movimento, juntando um ossinho com o outro, e você consegue fazer a tua vida normal. No Brasil, há mais ou menos 7 anos que a gente tem a possibilidade de fazer a prótese de tornozelo, né? Tanto que o meu caso mais antigo tem 5 anos e 7 meses. E aí eu consigo manter o movimento dessa articulação porque a prótese me permite fazer o deslocamento de uma superfície sobre a outra. E como é que funciona essa colocação dessa prótese, essa cirurgia? A prótese, ela pode, primeiro assim, é muito importante a gente ter o paciente ideal para isso, que é aquele paciente que não tem grandes atividades, não é obeso, não tem doenças sistêmicas como artrite reumatoide, diabetes, é um paciente controlado e que entenda bem como funciona a prótese. A prótese, ela funciona como uma substituição da articulação. Então a gente vai fazer alguns recortes, tanto no caso do tornozelo, na tíbia e no talos, e aí a gente vai substituir isso por um componente metálico, que vai fazer a superfície tanto da tíbia como do talos, e no meio a gente vai colocar como se fosse um minúsculo, como se fosse uma moedinha de polipropileno que vai funcionar como um movimento, a superfície que vai deslizar, tanto na tíbia como no talos. Ou às vezes existe próteses que ela bloqueia esse menisco em um dos 2 componentes, e aí a gente só tem uma superfície de deslizamento. E a pessoa que coloca a prótese, ela volta a ter um movimento total ali do tornozelo? Como é que funciona isso depois? Isso depende muito da patologia inicial. Se esse paciente tem uma doença que foi por desgaste, por sobreuso, por alguma doença que não chegou a fazer grandes destruições da articulação, não criou grandes osteófitos, não demorou muito para fazer a prótese, não teve perda de massa muscular, teoricamente o movimento volta ao normal. Se eu tenho um paciente que sofreu uma fratura de tornozelo ou um processo degenerativo que foi muito grave por uma doença, por exemplo, artrite reumatoide, aí eu já não consigo mais restituir todo o movimento, porque além da articulação eu tenho um comprometimento muscular, né? Que aí entra o nosso colega, que é o fisioterapeuta, na recuperação desse movimento. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando então com o fisioterapeuta, tirando todas essas dúvidas. E a recuperação, como é que é depois da colocação da prótese? Ela é rápida, leva mais ou menos quanto tempo, ou também depende de cada paciente? A prótese, especificamente a prótese de tornozelo, por ela ter a gente pensar que o tornozelo, ele tem a gente chama de invólucro, que é a pele, ela é uma superfície muito próxima, a gente tem um cuidado muito grande nos primeiros dias, onde o paciente tem que ter bastante repouso, ele tem que movimentar o tornozelo, mas ele não pode pisar, como por exemplo uma prótese de quadril ou de joelho. A recuperação é mais ou menos, o paciente volta a uma vida normal em torno de 3 a 4 meses a fazer suas funções normais, sendo que as funções normais são mais atividades de baixo impacto, como jogar ping-pong, fazer caminhada, não dá para você jogar futebol, não dá para você fazer alpinismo, atividades tem que ter os cuidados, impacto. obviamente, né? Sim. Agora, que melhora bastante a qualidade de vida das pessoas, isso melhora. Ela melhora principalmente, que eu digo que ela é analgésica, ou seja, ela é o melhor tratamento para a dor que o paciente vai ter. Porque a hora que você substitui aquela articulação que está doente por uma prótese, esse paciente passa a não ter dor, ou seja, ele passa a ter qualidade de vida, ele consegue fazer as atividades que ele fazia antes de começar a ter o processo de artrose da mesma intensidade. E ele consegue ter uma vida assim, muito próxima ao normal que era antes. E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos deixar um pouquinho a artrose de lado, vamos falar sobre joanete, que também é uma deformidade, é uma patologia que incomoda muita gente, né? O que provoca esse problema? O joanete ele tem 2 causas, uma porque pode ser hereditária, né, que a gente ouve no consultório muito assim, por exemplo, as mulheres chegando, eu tenho, na minha família, minha mãe tem, minha avó tem. Geralmente, a única coisa de hereditário nos casos femininos é o tipo de sapato que se usa de forma hereditária, o salto alto de bico fino ou as rasteirinhas. Por exemplo, que são, esse aqui. Exatamente. Geralmente, os casos que são hereditários são muito mais masculinos, é mais ou menos uma incidência
de 10 homens para cada mulher quando tem história familiar. Já o caso, por exemplo, o normal é a gente ter mulheres com uso de sapatos inadequados que vão fazendo a deformidade do pé. Então, se eu tenho a gente chama de a câmara anterior, onde estão os dedos do sapato, ele é muito fino, e a superfície do solado também é muito fino, isso vai fazendo com que os dedos vão se agrupando e tomando aquela forma do sapato, ou tendo estímulos de abertura e fechar durante a marcha, que vai soltando o hálux, e isso vai causando a deformidade do joanete. Doutor, e quando é que é indicado uma cirurgia para joanete? Porque a gente vê muito médico, né, olhando seu pé, está com joanete, indica fazer uma cirurgia que é, querendo ou não, um procedimento agressivo, né? Sim. Bom, a indicação ela é pessoal, tanto do médico como do paciente, mas, no meu ponto de vista, é assim, o tratamento do joanete, ele tem duas indicações. Quando você tem dor, você tem dificuldade para o uso de sapato, você tem dificuldade para fazer alguma atividade, isso está te restringindo a você ter uma qualidade de vida boa. Então, aí se você tem indicação de cirurgia. Ou quando você tem o joanete e esse joanete está evoluindo, ou seja, você tem uma deformidade e essa deformidade hoje é de um tamanho e daqui, por exemplo, 1 mês, 2 meses, essa deformidade está muito maior. E aí daqui a 1 ano ela está muito mais agressiva. Então, para você não deixar que daqui a pouco você tenha uma deformidade muito grave... Que te impeça de andar, de se movimentar. Exatamente. Aí vale a pena você fazer uma cirurgia como se fosse uma prevenção de uma deformidade maior. Mas eu, particularmente, só indico cirurgia quando o paciente me diz que isso dói, indiferente do tamanho do joanete. Se não é cuidar, evitar, como o senhor falou, saltos com bico fino, né? Ter alguns cuidados no dia a dia. Que sapatos, que calçados, né, as pessoas devem usar para evitar problemas de saúde, para proteger os pés? O melhor sapato é o tênis de caminhada. Esse não tem, é assim, que você tenha uma plataforma, ele seja macio para você pisar e o solado ele tem uma certa rigidez e uma forma como se fosse uma gôndola, uma cadeira de balanço. Isso vai proteger o pé de sobrecarga quando você está andando. E em cima, de novo, a gente vai para o tênis, por exemplo, superfícies que sejam macias, ou seja, que não atritem com os dedos ou não façam pressão em algumas áreas que a gente tem saliência óssea, é o que vai dar melhor conforto para esse pé. Então, sapatos onde tem muita costura, que tem muito detalhezinho, esses sapatos não são os ideais. Prejudicam a saúde dos pés. Para a gente encerrar a entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro de Pés e Tornozelos, né, que a gente teve agora aqui, sediou aqui em Florianópolis. O que convidados do Brasil e de fora também trouxeram de novidade que a gente pode estar falando aí para as pessoas em casa? A gente teve o prazer de promover o 19º Congresso Brasileiro de Cirurgia de Pé e Tornozelo. A gente teve 18 convidados internacionais, onde eles trouxeram muita informação sobre as próteses. Lá fora eles já estão fazendo revisão de próteses, a gente está começando a implantar as próteses aqui. As cirurgias minimamente invasivas, como as cirurgias de hálux valgus, onde você não faz grandes cortes, então a gente faz menos agressão às, que a gente chama de partes moles, que seria a pele. A gente teve muita evolução também em relação às técnicas artroscópicas para tratamento de lesões que a gente chama de condrais, que é como se fosse uma cárie que pode ter dentro da articulação. E a gente teve uma satisfação muito grande porque a gente conseguiu desenvolver aqui o congresso com o maior número de participantes, que foram 810, e nossa audiência, o programa estava tão interessante que a audiência não conseguia sair da sala, que geralmente Florianópolis é uma cidade atrativa, com sol, eles querem ir para a praia, no Costão do Santinho, mais próximo ainda, sim. E a gente via que o programa era tão interessante que eles não ficavam dentro da sala. Isso foi fantástico para nós. Tem muita evolução aí na questão de tratamento, então, né? Muita. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Nossa Saúde. Muito obrigado pelo convite de vocês e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Com certeza. E a gente faz agora então uma pausa e volta na sequência para falar sobre a importância da fisioterapia na recuperação de lesões. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Nossa Saúde. O nosso entrevistado agora é o Dr. Maico Moraes Nunes, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia ortopédica e também professor da UDESC nessa área. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Estamos aqui para responder o que for preciso. Nós tratamos no primeiro bloco com o Dr. Mário sobre a artrose, que é um problema que afeta muita gente, acaba limitando movimentos, tirando a qualidade de vida das pessoas, né? De que forma que o fisioterapeuta pode atuar e pode ajudar na recuperação da artrose? Bem, a artrose gera uma série de complicações funcionais, né, nas articulações acometidas, em geral de membros inferiores, né? Muito relacionado com a questão de excesso de peso, falta de atividade física, né? O fisioterapeuta ele atua na questão do reequilíbrio das articulações, no sentido de que se eu tenho uma articulação que está com problema, que está agora com um pouco maior grau de frouxidão, de instabilidade, o fisioterapeuta trabalha na questão de retornar à atividade da vida diária por meio de exercícios físicos, exercícios terapêuticos voltados para ganho de mobilidade articular, a princípio, né? E com um trabalho de reeducação no que tange a reequilíbrio de forças musculares para deixar aquela articulação mais estável, né, de modo a devolver um pouquinho, né, daquela ação perdida, né, que muitas vezes a gente sabe que a artrose gera, em casos mais avançados, né, a completa inaptidão, né, da questão articular. O indivíduo não consegue mais fazer o que ele fazia. Não tem mais o movimento, não tem mais né? movimento porque dói quando movimenta. E aquela velha história, né? Se eu sinto dor ao me movimentar, a tendência é que eu deixe de fazer esse movimento. E cada vez mais vai ficando um ciclo de limitação, dor, limitação. A fisioterapia entra exatamente nesse aspecto de tirar um pouco a limitação com seus agentes físicos para redução da dor, do mesmo modo que trabalha em devolver o jogo articular, devolver um pouquinho o que foi perdido. É claro, casos mais avançados, né, a gente trabalha muito mais no sentido de minimizar danos, mas não que consiga, né, grandes resultados porque em função de que já foi muito perdido. Então, quem tem uma artrose, a dica é procure um especialista o quanto antes, né, ou tenha a suspeita de, para tratar. Não deixar se agravar, né? Não deixar se agravar, porque é uma doença crônico-degenerativa que tende a só piorar se não for tratada. Agora também as pessoas têm que ter paciência, né? Porque mesmo com tratamento de fisioterapia, não é uma coisa rápida, não é que da noite para o dia que você vai conseguir restabelecer o movimento. Com certeza. Muitas pessoas não têm essa paciência, né? Com certeza, mas também as pessoas têm que ter a dimensão de que elas não ficaram ruins, estão na sua situação da noite para o dia. Foi um processo de degeneração, a dorzinha que começou a acontecer não deu muita bola, não deu muita importância, foi uma dificuldade de se firmar, né, no chão, de conseguir caminhar com desenvoltura, foi um processo. E, obviamente, o processo de reabilitação também é um processo, né, que tende a ser um pouquinho mais demorado do que uma lesão aguda, como uma entorse tornozelo, algo parecido, entendeu? Agora é interessante como as pessoas demoram para procurar um médico, elas acabam até se acostumando com uma dor, né, e adiando essa ida ao profissional, que é bastante importante para de repente detectar logo no início, né, e tudo que você consegue detectar no início, você consegue também uma recuperação mais rápida, né? Com certeza. O grande problema é que as pessoas elas procuram, né, um colega, um vizinho, né, que teve algo semelhante, né, e o que você tomou, que medicamento você tomou, qual foi o analgésico, o anti-inflamatório, e se automedicam. Isso, né? É muito comum, né? E isso é muito comum. Ou mesmo, né, pegam receitas antigas, algumas até funcionam, outras não funcionam, e acabam retardando, né, a procura a um profissional de saúde. Levam mais tempo, gastam mais. Não só gastam mais, levam mais tempo para se pioram recuperar. as suas situações, né, e acabam chegando a um profissional de saúde, seja um médico, seja um fisioterapeuta, com uma articulação bem mais degenerada, com maiores limitações funcionais e com dificuldades que talvez, se fosse uma procura mais precoce, tudo poderia ser evitado. Resolvido. O doutor também falou a respeito da colocação de próteses, né? Em alguns casos, só cirurgia mesmo, para ter essa recuperação desse movimento, casos mais extremos, né? E aí também vocês entram, né? O profissional da fisioterapia também atua, né, depois da colocação de uma prótese. Com certeza. Na verdade, os estudos mais recentes,
revelam que o sucesso da recuperação funcional desses pacientes protetizados, seja a nível de joelho ou de quadril, eles ocorrem com maior magnitude quando são acompanhados por um profissional da fisioterapia. Porque não adianta você dizer que dá para mexer para o paciente, você consegue mexer, você pode mexer, se ele não sabe como mexer. Você tem que se movimentar, se ele não sabe como se movimentar, ou quando que ele pode, quando é que ele não pode descarregar o peso após uma cirurgia tão complexa, né? Porque o nosso conceito comum, né, as pessoas tendem a pensar da seguinte maneira: eu machuquei, eu fiz a cirurgia, eu tenho que ficar parado no pós-operatório, né? Eu não posso movimentar porque eu tenho que esperar que aquilo ali se fique de fato cicatrizado. Perna para cima. Não é verdade. Não é verdade. Existe toda uma série de protocolos que diz exatamente o contrário. Você tem que procurar se movimentar o mais precocemente possível, é claro, de uma forma ordenada, orientada por um profissional da fisioterapia. Com auxílio, exatamente. Com auxílio. Não dá para sair andando de qualquer jeito, nem fazendo qualquer movimento. Né? Mas o pior é ficar parado. E a tendência, pelo senso comum, é você ficar parado. Então, muitas vezes, você faz a cirurgia de prótese, tira a dor que existia, né? Porque tirou a articulação, substituiu, não vai mais ter dor articular. A articulação não existe mais. Sim. Agora é um mecanismo artificial que está ali funcionando como articulação. Essa agora nova articulação, ela precisa ser mobilizada o quanto antes, porque senão os tecidos circunvizinhos acabam, né, se aderindo, né? E dificultando completamente o arco de movimento. A cirurgia fica em vão, na verdade. Não, tira a dor do paciente muitas vezes, mas a limitação funcional continua, permanece. Persiste. Né? Isso é bem muito recorrente. Importante essa recomendação. Bem recorrente. Né? E a gente consegue, no pós-operatório imediato, colocar o paciente em pé e ele caminhar, né, de forma orientada. Né? Claro, com limitações do pós-operatório naturalmente, mas isso, além de encorajar o paciente a um processo de reabilitação ser mantido, né, devolve, né, em muito menos tempo a funcionalidade perdida. Né? O indivíduo vai ter que realmente agora ser reeducado a caminhar, né? Reeducado a fazer seus novos movimentos com algo que ele é completamente estanque, que é uma nova articulação. Né? É uma prótese ali que ele não conhece, não sabe como é que funciona. Exatamente. Agora, o que é bastante comum também é a entorse, né? Você está aí andando, caminhando ou fazendo algum exercício físico, daqui a pouquinho pisa em falso, vira o pé, tem uma entorse. Nesse primeiro momento, muitas pessoas muitas vezes não sabem como fazer, o que fazer nesse momento que você torceu o pé. Qual a primeira atitude? Bem, existe uma série de procedimentos básicos que as pessoas devem fazer, né? Primeiro, esclarecendo que a entorse de tornozelo é muito comum, né? Isso. Na prática esportiva, né? Em atletas, principalmente futebolistas, é a lesão mais comum, né? Traumática, e nesses casos ela tende a ser muito menos grave, né? Na maioria das vezes, em função de que os atletas de futebol têm um mecanismo de proteção mais apurado pelo próprio treinamento. Já nas pessoas não esportistas, as pessoas normalmente mais sedentárias, elas acabam fazendo, como você falou, entorses com muita frequência, em geral muito graves, porque não estão acostumadas a fazer movimentos de proteção, de reativos, no sentido de proteger a articulação. A grande medida é elevação do membro, né? O pé deixar mais elevado nos primeiros dias, acompanhado de compressas com gelo, né, de 20 a 30 minutos, associadas à compressão. O que é compressão? Enfaixamento. Né? Essas três medidas associadas ao repouso são as primeiras medidas a serem utilizadas nos primeiros dias após a lesão. Né? Então, recapitulando, elevar o membro, enfaixar, colocar gelo e ficar paradinho, ficar em repouso nos primeiros dias. E aí, se não melhorar, procura o médico, é isso? Na verdade, nesses primeiros dias, né, de recuperação devido após fazer isso, ele tem que procurar um serviço de um médico ou um fisioterapeuta pode procurar diretamente para fazer o trabalho de reabilitação. Porque ele possivelmente estruturas ligamentares ou apenas estirou essas estruturas ligamentares e agora tem que devolver a estabilidade articular por meio de fortalecimento daquilo que não é estático, que é o ligamento. No caso, são os grupos musculares ali que estão na articulação, que auxiliam na estabilização.
É simples o processo, mas tem que procurar uma ajuda profissional. Porque a gente às vezes tem dúvida, né? Coloco gelo ou faço calor? Nas primeiras semanas, o gelo é a principal medida terapêutica. O calor, ele é muito bom para o indivíduo que tem uma dor crônica, algo que ele não deu bola, que ficou meses, né, após o entorse, ele tem dor, ele coloca o calor local, dá uma sensação de alívio. Mas o que vai realmente diminuir o processo inflamatório, auxiliar na redução do edema, é a imersão em água fria. Água fria. E aquela história de ir na farmácia, comprar uma pomadinha, um anti-inflamatório, botar marnica, isso funciona? Isso auxilia, mas é coadjuvante. O que realmente vai ajudar o indivíduo é elevar o membro, colocar o gelo e fazer a compressão com faixa. Uma questão interessante é que a compressão pode ser enfaixamento, pode ser feito por um familiar, tudo mais, mas deve sempre observar as extremidades. Se caso ficar extremamente arroxeado, né, tira a faixa, sinal que está fazendo compressão excessiva, não está havendo perfusão, o sangue não está conseguindo chegar na extremidade. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. No mais, é uma medida extremamente eficaz que auxilia muito a recuperação desses pacientes, né, no primeiro momento. E para encerrar nossa entrevista, nosso tempo está acabando, muita gente vai ao médico e aí o médico indica 10, 20 sessões de fisioterapia, a pessoa faz a metade, se sentiu melhor e para. Isso é bastante comum. Que tipo de problema que isso pode provocar? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte, a indicação de 10, 20 sessões é muito recorrente pela questão dos planos de saúde que autorizam de 10 a 20 sessões. Mas quem realmente, de fato, vai saber quanto tempo que vai terminar aquele tratamento é o profissional fisioterapeuta, que ele dá a alta ao tratamento. Ele que vai dizer a alta. Se o indivíduo ele sai do tratamento sem a devida alta, ou seja, ele se evade, ele não, olha, eu desisti, não quero mais. Ele se dá alta. Ele se dando alta, ele está exatamente correndo risco, assumindo o risco, melhor dizendo, no sentido, não esperei chegar até o final. Então, dependendo da situação, vai ter um caso de não fez o quanto de fortalecimento que deveria fazer. Uma sequela para a vida inteira, de repente. Uma sequela para a vida inteira. E a gente sabe que uma entorse de tornozelo, não bem tratada, vai gerar uma instabilidade na articulação e isso a médio e longo prazo pode gerar uma artrose de tornozelo. E a artrose de tornozelo, o tratamento, ao contrário que a gente falou anteriormente, colocar uma prótese, né, no joelho, uma prótese no quadril, não é possível. Né? Em geral, o tratamento mais invasivo e realmente restritivo é a artrodese de joelho, que é fixar o joelho, o tornozelo, melhor dizendo. Fixação do tornozelo. Né? Ou seja, o indivíduo perde a função do tornozelo com artrose severa como forma, né, de diminuir a dor dele. Porque a dor de artrose é extremamente lacinante, muito importante e debilitante. Imagina você, para ficar bem durante o dia, tomando altas doses de anti-inflamatório por vários dias, não é? Consegue imaginar? Imagina se isso é por vários meses. Não há fígado que resista, não há estômago que resista. Não há saúde que resista, que resista. Então isso é muito importante a gente pensar. Fica aí a dica, né, pessoal, dica importante do Dr. Maico. Agradeço sua participação aqui no programa Nossa Saúde. Muito, muito obrigada. Nós agradecemos também o convite, né? Esperamos aí sermos úteis no sentido de esclarecer um pouquinho, né, sobre situações bem comuns e recorrentes, né, de problemas daquela população em geral. Né, certamente necessita. Dicas bastante importantes. Aí ficam então esses alertas do Dr. Maico. Obrigada mais uma vez. E o programa Nossa Saúde vai encerrando por aqui. Para você, muito obrigada pela participação. E lembrando, né, que se tiver qualquer sugestão de entrevista aí na área da saúde, você pode mandar então no nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Até a próxima, gente.